Olá, estamos aí nessa caminhada de 2025, essa temporada do Ide e Pregai 2025. E vamos continuar falando do Evangelho do Senhor Jesus. E hoje nós iremos falar sobre uma falácia. O rico nunca será salvo? Não sei. Veremos então, olhando para as Sagradas Escrituras. E eu peço que você possa abrir sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18 até o 23, nós iremos ver o quê? Um jovem rico falando ao Senhor Jesus. E no versículo 18 ele diz, certo homem de posição perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Esse jovem rico faz esse questionamento ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele responde dizendo que ele enumera os mandamentos e o jovem rico diz, mas isso tudo eu tenho. Eu vou ler o texto aqui, ele diz, replicou, versículo 21, replicou ele, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E o Senhor Jesus diz, mas ainda te falta algo. Enquanto o jovem rico dizia, não, está tudo tranquilo, Senhor. Eu sei já esses mandamentos, mas Cristo diz, ainda te falta algo. E ele disse, versículo 22, uma coisa ainda te falta, Cristo falando, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Versículo 23 diz, mas ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Esse jovem rico, e o texto fala que ele era riquíssimo, ele escuta o Senhor Jesus, ele escuta o Evangelho, que ele deveria ter uma vida transformada, e o que esse jovem rico faz? Ele não escuta o Senhor Jesus. Esse jovem rico não reconheceu a sua real situação. Aí alguém vai questionar, pastor, tá vendo? O rico nunca será salvo. Tanto que, pastor, olha os versículos 24 e 25. E Jesus, vendo assim triste, disse, quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha de que entrar um rico no reino de Deus. Tá vendo, pastor? Um rico nunca vai entrar no reino dos céus. Ok, vamos para a cena seguinte. Vamos sair dessa cena do jovem rico e vamos até o versículo 35, no capítulo 18, onde o Senhor, através da sua palavra, fala sobre o cego de Jericó. Esse homem, o texto fala no versículo 35, que ele estava sentado à beira do caminho e pedindo esmolas. Esse homem, ele escuta o barulho da multidão. Ele sentado ali à beira do caminho, ele escuta o barulho da multidão. E ele pergunta, quem é? As pessoas dizem, é Jesus, o Nazareno. E olhando para essa resposta, esse cego pobre que pedia esmolas, o que ele diz? Filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas ali perto diziam, cala-te, cala-te. Mas esse homem, entusiasmado, ele disse mais alto ainda, ele clamou mais alto, filho de Davi, tem compaixão de mim. Clamou tão alto ao ponto de chamar a atenção do Senhor Jesus em meio à multidão. O Senhor Jesus, olhando para aquele homem, diz, o que queres que eu te faça? E ele diz, que eu torne a ver. Ou seja, esse cego, um dia ele enxergou e passou a não enxergar. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus faz mais do que pedimos ou pensamos. Além da cura da cegueira física, o Senhor Jesus o curou da sua cegueira espiritual. Tanto que o Senhor Jesus recupera a vista desse homem física e diz, a tua fé te salvou. Olha o que o versículo 43 diz. Imediatamente tornou a ver, o homem tornou a ver, mas o texto continua, e o seguia glorificando a Deus. E também todos que estavam ali, vendo isso, davam louvores a Deus. Tá vendo, pastor? Alguém pobre foi salvo. E aquele rico lá, narizinho empinado, não foi salvo. Ok, meus irmãos. Mas o texto continua. O relato de Lucas continua. Vamos para o capítulo número 19, e aí a continuação do texto, onde vai falar de Zaqueu. O Senhor Jesus, ele caminhava em direção a Jerusalém, certo? E ele passa por Jericó. E olha o que o versículo 2 do capítulo 19 diz.
Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e o quê? Rico. Meu irmão e minha irmã, se você olhar no original, você vai ver que esse riquíssimo é algo dizendo que é riquíssimo. Não é somente rico. Zaqueu era muito rico. E esse homem, o Senhor Jesus, diz a ele, Zaqueu, me convém hoje estar em tua casa. E Zaqueu recebe esse homem com toda alegria. Imagine, receber o Senhor Jesus na minha casa. Sim, Zaqueu recebeu o Senhor Jesus na sua casa. Agora imagine, irmãos, Zaqueu escutou a melhor parte. Lembra lá do texto de Maria e Marta? E aos pés do Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse que ela escolheu a melhor parte. Zaqueu estava com a melhor parte. Zaqueu estava com o Senhor Jesus na sua casa, ouvindo coisas maravilhosas. E olha o que é que esse homem fez depois de ouvir Jesus. Versículo 8 diz, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, perceba, tem 2 pontos, e vai ter, Senhor, em caixa alta, quer dizer que Zaqueu já reconheceu que Cristo é o Senhor. Aí, diante desse reconhecimento, olha qual é a atitude de Zaqueu. Ele entendeu do Evangelho. Agora, ele vai ter atitudes que colaboram. Rapaz, realmente Zaqueu entendeu do Evangelho. Olha o que ele diz. Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais, amados. Eu estou falando de alguém avarento, de alguém que acumulava riquezas, de alguém que enganava as pessoas. Esse alguém, diante da sua riqueza, diz, metade eu vou dar aos pobres. A avareza foi para o espaço. Alguém que entendeu que precisava mudar alguma coisa, alguém que entendeu a sua real condição e disse, metade dos bens eu dou aos pobres. Porque lembra, o vazio que foi preenchido foi pelo Senhor Jesus. E quando eu entendo que Jesus é o que eu preciso, que Ele é o meu pastor e nada me faltará, eu entendo que eu devo ajudar os mais necessitados, eu devo desfazer as bobagens que eu fiz. Eu entendo a minha real situação. Aí, sabe o que o Senhor Jesus diz? Versículos 9 e 10. Então, Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, porque também este filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aí, pastor, então, agora o rico pode ser salvo, mas ele tem que doar tudo? Não, amados. Se você pensar isso, você não entendeu. A questão não é o Zaqueu dar metade dos seus bens para ser salvo. Não é isso. A questão não é o jovem rico dar tudo que tinha para ser salvo. Não. A questão é o quê? É o homem entender a sua real situação, se arrepender dos seus pecados e ter fé no Salvador. Essa é a questão. Alguém avarento entendeu que precisava rever algumas coisas, e a solução para esse é o quê? É Cristo, amados. Daí a importância de nós pregarmos o Evangelho ao rico, ao pobre, a qualquer um que tenha qualquer cor. Nós devemos falar de Cristo a toda criatura. E se assim a pessoa entender a sua real situação, ela vai entender que existe vazio. Ela vai entender que precisa de alguma coisa. E o que essa pessoa precisa é de Cristo, o Salvador. Que você possa falar de Cristo a toda criatura. Não faça acepção de pessoas. Apesar de acreditarmos na eleição, não existe na testa de ninguém eleito, não eleito. Fale de Cristo a toda criatura e que o Espírito Santo te capacite para falar do Evangelho do Senhor Jesus. Amém.